Até então, nós falamos sobre o processo de carga de um condutor, associando esse processo à diferença de potencial que existe entre o primeiro corpo, aquele que está carregado, daquele condutor que está inicialmente neutro. O fluxo de cargas ele acontece devido a essa diferença de potencial, não é verdade? Então, acredito que isso já ficou bem estabelecido. Entretanto, nós não falamos muito sobre como esse processo termina, como esse processo cessa. Bom, vocês já sabem que o fluxo de cargas entre os corpos termina porque esses corpos adquirem potenciais iguais, não é verdade? Isso significa que eles atingiram a situação de equilíbrio eletrostático. Então, essa situação é definida quando os corpos que estão em contato possuem o mesmo potencial elétrico, certo? Vamos considerar aqui um conjunto de condutores, ok? Esses condutores estão inicialmente eletrizados. Então, eu tenho aqui um condutor A, que é caracterizado pela sua capacitância, que eu vou chamar de CA. Ele já possui uma certa quantidade de carga, então eu vou chamar essa carga de QA. E, portanto, ele está submetido a um potencial, na sua superfície, o potencial é VA, ok? Já o condutor B é caracterizado pela sua capacitância, CB, possui uma quantidade de carga QB e o potencial na sua superfície é VB. O último condutor, que eu vou chamar aqui de C, tá? É só porque nós podemos ter infinitos condutores colocados em contato, por exemplo, tá? Então, o último condutor, que eu vou chamar de C, ele tem uma capacitância que é C, que é sua característica, ele armazena uma quantidade de carga que é C e o potencial na superfície é um valor VC. Bom, quando nós colocamos esses três condutores em contato, nessa situação aqui, há entre eles um fluxo de carga. Visto que o potencial de A é diferente do potencial de B, que é diferente do potencial de C. Sendo assim, há aqui uma diferença de potencial. Então, existe fluxo de cargas elétricas através desses condutores. Só que esse fluxo de cargas ele não vai durar para sempre, não é verdade? Ele vai acontecer por um certo intervalo de tempo, até que os potenciais de A, B e C se tornem iguais. Quando esses potenciais se tornarem iguais, o fluxo de cargas vai cessar e os condutores vão atingir o equilíbrio eletrostático. Bom, será que é possível determinar o potencial de equilíbrio eletrostático para esse conjunto de condutores? Sim, é possível. Para isso, observem. Após o contato, os condutores são afastados, cada um com uma nova quantidade de carga. Se eles são idênticos, a gente sabe que as cargas se dividem igualmente. Mas no caso aqui, nós estamos falando de condutores quaisquer, então eles podem ser diferentes. Se eles são diferentes, nós não podemos afirmar aqui agora qual é a quantidade de carga de cada um, ok? Mas nós sabemos que após o processo de eletrização, desfeito o contato, o condutor A possui uma nova quantidade de carga, uma quantidade de carga QA', o condutor B também possui uma nova quantidade de carga, QB', e o condutor C também. Mas, como eu disse para vocês, o processo de troca de cargas cessa devido ao fato dos potenciais dos corpos serem idênticos. Então, VA é igual a VB, que é igual a VC.
Sendo assim, eu posso dizer que os três possuem o mesmo potencial V. A capacitância não se altera, visto que ela é característica da geometria e do meio. Se essas duas variáveis não sofreram alterações, a capacitância ela continua sendo a mesma. Então, o condutor QA. Então, o condutor A continua com a sua capacitância, o condutor B continua com a sua e o condutor C com a sua, certo? Bom, nós sabemos que a carga total do sistema, num processo de eletrização, permanece constante. Sendo assim, se nós somássemos a quantidade de carga que esses três condutores possuem antes do processo de carga, isso resultaria para a gente numa quantidade total de carga, que é a quantidade de carga do sistema, não é mesmo? Essa quantidade total de carga permanece constante. Sendo assim, se após o processo de eletrização eu somar todas as quantidades de carga dos corpos, eu vou encontrar a mesma quantidade total. Mas notem, cada um desses condutores possui uma quantidade de carga, visto que eles são diferentes. Se nós usarmos a definição de capacitância, que é a razão entre a carga e o potencial de cada um deles, nós podemos escrever que a carga é dada pelo produto da capacitância pelo potencial de cada condutor, não é mesmo? Sendo assim, QA nada mais é do que CA vezes V, já que após o processo de eletrização, o potencial dos três é V, então qual é o novo potencial de A? É V, certo? Mais QB, que é a capacitância de B, vezes o potencial de B, que é V, mais a capacitância de C, que é vezes o potencial de C. Isso tudo é igual à carga total, não é mesmo? Notem aqui que V pode ser colocado em evidência, já que os condutores estão na situação de equilíbrio eletrostático. Então, eu tenho aqui que V multiplica a capacitância de A mais a capacitância de B mais a capacitância de C. Isso é igual à carga total do sistema, não é mesmo? Então, o potencial V, que é aquele potencial de equilíbrio, é o potencial atingido pelos corpos no instante em que eles atingem a situação de equilíbrio eletrostático. Então, esse potencial V aqui, é o potencial de equilíbrio, é onde cessa a transferência de carga elétrica entre esses corpos. Esse potencial, então, de equilíbrio, ele é igual à carga total do sistema dividido pelo somatório das capacitâncias individuais de cada um dos corpos. Notem que eu poderia escrever que esse potencial de equilíbrio é também a carga que cada um dos corpos possuía inicialmente. Estão vendo que como a carga se conserva, a quantidade total continua sendo a mesma? Observem, vou escrever aqui, o potencial de equilíbrio é igual à carga total. A carga total antes e depois do processo de eletrização é a mesma. Então, se eu conheço os valores iniciais, isso já é suficiente, não é mesmo? Então, eu teria aqui, QA mais QB mais QC dividido pelo somatório das capacitâncias individuais. Então, eu teria aqui definido qual é o potencial de equilíbrio na troca de cargas elétricas entre condutores, ok? Notem, entre condutores carregados, né? Tá bom? Certo, gente? Então, determinamos aí qual é o potencial de equilíbrio eletrostático entre um conjunto de condutores. Se esses condutores fossem colocados em contato para trocar cargas, o equilíbrio eletrostático seria atingido neste dado potencial, calculado através dessa equação. Então, guardem aí essa equação aqui e essa também, né? Porque aqui a gente tem uma forma resumida
daquela segunda ali, né? Porque Q total é o somatório das cargas, certo? Então, vamos para o último tópico de hoje. Sigam aí no próximo vídeo.